Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, irmãos, que está em Salmos 91, no versículo 15 e no versículo 16 vai dizer assim: E me invocará e eu responderei, e eu estarei com ele na angústia, o livrarei, o glorificarei, eu o saciarei com longa vida e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, Jesus. Então, o salmista, que a gente não sabe, né, irmãos, quem foi o salmista que escreveu o Salmo 91, mas ele vai dizer assim, ó, que quando, aleluia, Jesus, a gente estiver em apuro, aleluia, Jesus, quando a opressão maligna, quando os ataques espirituais, aleluia, Jesus, qualquer seja espiritual, seja, aleluia, Jesus, de alguém que seja usado pelo inimigo, aleluia, Jesus, uma opressão maligna, um levante, aleluia, em cima nas nossas vidas, né? A palavra vai dizer assim: ele me invocará e eu responderei, aleluia, Jesus. Agora eu digo para vocês, e respondendo, né? Às vezes a angústia de muitos, aleluia, Jesus, que a pessoa ora, invoca e clama e chora e a resposta não vem. Aleluia, Jesus. Sabe, irmãos, a gente entende de duas formas. A gente entende assim, ó. Ou o Senhor está nos provando, aleluia, Jesus, ou a gente não está obedecendo. Porque a gente sabe, irmãos, que na desobediência, aleluia, Jesus, o Senhor não se agrada. Então, às vezes, ele deixa a gente passar umas provas, aleluia, Jesus, para a gente entender, para a gente ir lá clamar, porque é na prova, é no desespero que a gente clama, a gente pede misericórdia ao Senhor. Nós vemos, irmãos, que toda a perseguição de Davi, Davi clamou, Davi chorou, Davi glorificou o nome do Senhor, aleluia, Jesus. Mas, aleluia, Jesus, quando ele resolveu não ir para a batalha, porque os soldados disseram assim: não, Davi, você está muito velho, né? O gigante quase matou você. Não é o Golias, isso é quando ele estava velho, né? E então faz assim, ó, fica no castelo que a gente sai para guerrear. E ele aceitou, né? Falou: vou ficar aqui, vou ficar descansando. Ele saiu na varanda dele, viu uma moça muito formosa, muito bonita, chamada Betseba. E ali foi onde aconteceu daí o pecado de Davi. E a palavra vai dizer assim que Davi foi fiel em tudo. O único pecado dele ali que se agravou na vida dele foi ele ter matado Urias para ter ficado com Betseba. Então aqui, irmãos, é isso que acontece quando a gente invoca o Senhor e para ele responder, tem que haver obediência. Tem que estar fazendo a vontade dele, aleluia, Jesus. Porque a vontade do Senhor para minha vida às vezes não é a mesma, irmãos, que a tua. Aleluia, Jesus. Tem pessoas que Deus usa no louvor, tem que ficar treinando louvores, escutando louvores, ensaiando. Tem pessoas que Deus usa na palavra, tem que ler a palavra, aleluia, Jesus. Como que Deus vai me usar na palavra se eu não leio a palavra, aleluia, Jesus? E daí o Senhor vai dizer assim, ó, que aquele, aleluia, Jesus, que está na presença, que busca, aleluia, Jesus, e até também, irmãos, aleluia, Jesus, pessoas que nem conhecem o Salmo 91, mas conhecem que tem um Deus lá no céu, um Deus que é misericórdia, aleluia, Jesus. Porque Jesus vai dizer assim, ó, vocês dizem que eu sou bom, quem é bom é o meu Pai que está no céu. Que é misericordioso é o meu Pai que está no céu, aleluia, Jesus. Então, irmãos, o Senhor mas na hora da angústia, aleluia, Jesus, porque nós outrora, a gente estava perdido lá no mundo, aleluia, Jesus, pedindo a direção de Deus, pedindo socorro para Deus, aleluia, Jesus, e mesmo perdidos lá, na nossa ignorância, porque a ignorância é quando você não conhece a palavra, então você não é culpado por ela. Como que eu vou te culpar de algo que você não sabe? Você tem que saber, no momento que você sabe, você se torna culpado se você errar.
Mas como a gente estava na nossa ignorância, aleluia, Jesus, perdido lá no mundo, qualquer desespero que dava, a gente clamava o sangue, clamava o nome de Deus. Deus me socorre, Deus me ajuda. Então lembrava que tinha um Deus. Até nós estarmos aqui, aleluia, Jesus. Servindo a Deus, pregando a palavra de Deus, aleluia, Jesus. Então são situações e situações que eu ponho para você, que cada um quando estiver nessa situação vai entender, aleluia, Jesus, o que está passando. E o Senhor vai dizer assim, então eu livrarei e glorificarei, aleluia, Jesus. É isso que acontece, irmãos. Quando a gente clama pelo nome de Jesus, pedindo socorro na nossa ignorância, não sabendo, aleluia, Jesus. Mas quando a gente sabe também e a gente desobedece ao Senhor, aleluia, Jesus, Ele vai deixar a gente padecer. Igual aconteceu com Saul. Saul não servia a Deus, não conhecia Deus totalmente. Ele era da tribo de Benjamim, aleluia, Jesus, o irmão de José. E o povo escolheu ele para... Não, o povo queria um rei. Então o Senhor escolheu ele para ser, né, o rei de Israel. Aleluia, Jesus. O Senhor falou para Samuel ir lá e ungir ele como rei. Então o que aconteceu? O Espírito de Deus entrou em Saul e ele começou a profetizar. Então a unção de Deus, o Espírito de Deus entrou nele e ele se fortaleceu na presença de Deus e as pessoas viram ele profetizando com os profetas. Ele desceu, encontrou os profetas e ali ele começou a profetizar, aleluia, Jesus. Só que o detalhe é que Saul, ele não obedeceu ao Senhor, aleluia, Jesus. Ele começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Uma coisa que Saul errou muito também foi assim, ó. Irmãos, nós não podemos tirar a autoridade do nosso pastor, do obreiro, do apóstolo, aleluia, Jesus. Nós somos servos. Nós estamos ali no banco, nós somos servos. Porque o Senhor, ele constituiu pastores, obreiros, diáconos, para a liderança, porque existia uma liderança, assim como uma primeira liderança que foi Moisés. Aleluia, Jesus, foi a primeira liderança. E aí o que acontece? Quando a gente tira a liderança e a gente querer fazer, aleluia, Jesus, foi assim que Saul fez. Era para ele esperar que dali 7 dias Samuel ia vir para fazer o sacrifício, oferecendo a Deus, oferecia o sacrifício, Deus respondia para ver se ia ganhar a guerra ou não ia. Então ele sabendo que o povo queria atacar ele, estava chegando, estava vindo próximo dele e o povo pressionando Saul. Então ele disse, não, pode deixar que eu mesmo vou fazer o sacrifício e a gente vai para a guerra. Então o que aconteceu? Ele era apenas um rei, ele não era sacerdote, apenas o sacerdote poderia fazer o sacrifício. É a mesma coisa, irmãos, qualquer pessoa que vai numa igreja ou querer fazer em casa mesmo a Santa Ceia, quem faz a Santa Ceia é o pastor, né? É o presbítero, aleluia, Jesus, que pode fazer, não qualquer pessoa pode fazer. Assim Saul fez, e aonde que ele errou perante o Senhor, aleluia, Jesus. Aí depois ele deixa o ódio, a ira, a inveja entrar no coração dele, começa agora a perseguir Davi. Então ele começou a fazer um monte de coisas que desagradava ao Senhor, aleluia, Jesus. E aconteceu que o Senhor não respondia ele mais. Então ele clamava aqui no Salmo 91, ele evocava o Senhor e nada, e o Senhor não respondia por causa do quê? Por causa da desobediência a fazer coisas que não era para fazer, aleluia, Jesus. Então a gente tem que entender, irmãos, qual é a nossa posição perante o Senhor, aleluia, Jesus. Cada um tem uma posição, cada você sabe o que o Senhor está exigindo de você, eu sei o que o Senhor exige de mim, aleluia, Jesus. Aí o que acontece? Dos demônios atacar a gente, igual o Senhor permitiu um demônio atacar Saul.
Aleluia, Jesus. A gente fica perturbado, a gente não entende por quê. Ai, Senhor, por que que tá acontecendo isso? Por que que eu errei, Senhor? O que que eu falei? Aí você vai entender. Amém?